Fala galera, tudo bom? Daniel do HeroClix Brasil aqui. Obrigado aí primeiramente pelo Tarcísio por ceder o espaço. Ele me pediu para fazer um review aqui da peça da She-Hulk, que foi uma das peças chaves que eu usei aí no Nacional, onde eu fiquei em segundo lugar. Eu já fiz um vídeo anterior sobre isso, caso tu não tenha visto ainda, dá uma procurada aqui no canal dele que vai estar por ali. Beleza? Bom, sem muita enrolação, é o seguinte, a peça em si, né? Eu acredito que eu acredito, não, que não é só uma peça muito boa, mas é uma peça muito surpresa que eu não vejo muito no meta. E quando eu vi ela, ela tem uma mecânica, que é o que mais me impressionou nela, que é uma mecânica que eu chamo de trava-turno, né? Que eu antigamente eu jogava com uma outra peça assim, que era o Harry Leland. Ela faz uma coisa parecida, só que menos pior, né? Digo, um pouco pior. É, Bom, basicamente a peça, ela tem um efeito de que uma vez por turno, num range de 4 quadrados, se tu vai fazer uma free action, ela rola um dado. 3, 4, 5 ou 6, isso aí não acontece, ou seja, é mais de 50% de chance dessa free não acontecer. Qual que é o pulo do gato aqui? É que muita gente ou não sabe, ou não percebeu, é que, por exemplo, quando tu faz um running shot, depois tu atira de free. Quando tu faz um charge, depois tu bate de free. Então, basicamente, quando tu for fazer um charge flurry, por exemplo, o flurry é free. Então, se tu for fazer um charge flurry, declarar aí do lado dela e ela rolar 3, 4, 5 ou 6, a peça vai ficar ali sem fazer nada, entendeu? Então, basicamente, nos momentos iniciais da partida, né, ou então da tua movimentação, ou pelo menos de quem vai dar a primeira porrada, ela basicamente não faz nada, ela só fica parada. Essa é a função dela, ficar parada e encher um pouco do saco do oponente. Basicamente, para mim, a função inicial dela é isso, é proteger a formação, proteger. Se tu joga em formação como eu jogo, proteger a formação, ou de repente tu quer proteger só uma ou duas peças, de um eventual flurry ou qualquer outra coisa. Daí vai da criatividade de vocês. Mas lembrando que isso é só para free actions, tá? Por exemplo, ela pode ferrar um outwit, ela pode ferrar alguma free perdão, que o personagem use, por exemplo, os Pogs da Poison. Tá vindo os Batmans novos agora, alguns Batmans batem de free, não poderiam bater se ela rolasse o dado. Então, basicamente, o diferencial dela é esse. Só que eu costumo dizer que ela é uma peça de contra-ataque, porque ela defende muito bem e ela responde muito bem atacando, porque ela tem, primeiro que ela tem Invincible, ela tem sidestep e outwit, que são, né, e super força. Por que que eu acho que essa é uma combinação legal? Porque às vezes a pessoa se fecha em barreira, ela consegue dar um sidestep pegando barreira e no turno, então ela vai abrir um buraco ali para tu fazer alguma coisa e depois ela ainda vai no próximo turno, provavelmente ela bata, porque vai estar perto de outra peça. E ela vai bater um 11 para 4 de dano empurrando. Se a peça não tiver redutor, vai tomar um dano a mais. E se tu tiver um e-power, o total de dano dela vai ser 6, como eu já fiz em algumas ocasiões. Então, assim, ela contra-ataca muito bem também. Então, isso é legal de frisar. É, e, como eu citei anteriormente, ela tem Outwit, então ela também vai apagar um poder lá na frente. Então, se tu jogar ela lá na frente fazendo isso, seja sendo ela carregada ou ela andando mesmo, ela vai proteger a tua formação, vai apagar um poder, e depois que provavelmente, muito difícil, até hoje comigo não aconteceu, pode acontecer, mas não aconteceu, é que ela morra num turno só. Então, no próximo turno, provavelmente ela vai dar uma porrada legal ali. Então, eu gosto de jogar com ela assim, mas nada impede a pessoa jogar de outro jeito. Mas eu acho que o cerne, né, do poder dela seria esse, o de contra-atacar. Não só deixar ela parada, né? Depois ela ainda faz umas coisas bem legais. É, eu diria que eu separei aqui em alguns tópicos para a gente falar. Os pontos fortes dela, é, eu acredito que sejam esses, tá? Ela é uma peça parruda, então ela tem tipo 6 de dano.
São 60 pontos, mas mesmo assim são 60 pontos que é muito difícil de fazer, tá? Não é fácil. A única coisa ruim dela, única coisa não, mas um ponto fraco dela é que a PES, se lá no outro time tiver pelo menos dois outwits, ela já fica um pouco pior, porque vai ter que apagar ali tipo, ela vai quebrar um outwit, mas o outro ela vai rolar um dado para um, e se não conseguir apagar o outro outwit, ela poderia dar um outwit nesse quadrado da rolagem de dados dela, e ela meio que ficaria inútil esse poder, né? Ou então ele vai apagar a defesa dela e dar um porradão e acabou. Então, assim, se tem muito outreach lá do outro lado, ela fica um pouquinho pior, assim. Dá para contornar tudo, como tudo no HeroClix, mas eu diria que esse seria o jogo mais chato para ela fazer contra, assim. Porque basicamente ela não tem muito, como ela é uma peça que meio que fica estática, assim, ela não tem muito counter, assim, além de poderes, né? Peças counter dela até hoje eu não vi. Tem como tu counterar ela, tipo, batendo, por exemplo, vai bater com a Red Widow, caiu agora, mas ela rolava o dado de garras e podia bater duas vezes, por exemplo. Isso meio que fazia um flurry indiretamente. E, então, basicamente, eu acredito que o mais chato de jogar é quando tem muito outreach lá do outro lado. Se tiver muito. Se tiver só um, eu acho que é bem tranquilo de contornar, porque ela em si tem outreach. Se a peça não tomar outreach, daí é um problema também. Então, outreach Cosmo, mas eu hoje no meta eu desconheço. Eu não sei se tem. Antigamente tinha o Blue Marvel, mas agora eu acho que não tem. E se tiver, daí vai ter que dar um jeito de contornar. Talvez proteger a peça, para ficar mais chato do oponente bater ou coisas do tipo. Eu acredito que ela também ela encaixa em times que, bom, como eu já falei anteriormente, times que jogam em formação, como eu gosto de jogar, como eu joguei no Nacional. E eu quase sempre joguei assim, na realidade, né? Mas eu acho que em times de formação ela encaixa muito bem, muito bem. Quando eu digo times de formação, é que tu leva um monte de peça para cara do oponente lá e tu tem uma peça no teu time que bate, faz alguma free para bater. O caso mais emblemático no Pup hoje é a Poison Ivy. E a Poison Ivy comba com algumas outras peças, que tem o Scout também, que consegue bater de free, se um Pog bateu. Então tu vai chegar lá na frente, tu vai bater, tu vai deixar ela parada lá, e no próximo turno o cara vai ter que se lidar com ela. O que é bem chato, assim, sabe? Porque quando ele vai fazer alguma free action, ele vai ter que pensar duas vezes. E como é uma vez só por turno, tu tem que ver como tu vai fazer como tu vai ferrar essa free dele. Mas assim, por experiência própria, uma vez por turno já é bem chato. Se fosse mais de uma vez, ela ia ser quebrada, né? Ela não ia ser tão ok, mas ela ia ser muito forte. Então, eu acredito que elas encaixem primeiramente em times de formação, que tu quer proteger várias peças, ou de repente tu só quer proteger uma peça específica. É, uma peça específica, por exemplo, que ela encaixa bem, o cara é um atirador, tu atira de muito longe, depois coloca essa peça, a She-Hulk do lado dessa peça. Então, assim, se o cara quiser fazer um Charge Flurry, que é o ataque mais forte que a gente tem, basicamente, que é o que normalmente morre alguma peça, ele vai ter que ir lá na frente, dar o tweet nela, ou seja, vai gastar uma ou até duas ações, para poder depois dar um TK, depois fazer todos os ataques, entendeu? Então, ela basicamente, ela gira em torno de proteger peças. Eu acho que tudo que tu quiser proteger fica legal. Esses dias a gente jogou uma etapa aqui em Floripa que era de banlist, ela acabou sobrando e não era de banlist, era de pique. Cada um tinha que escolher uma peça e essa peça não podia ser repetida. Então, basicamente, só tu ia jogar com ela. E eu joguei com ela e ela realmente ela atrapalha bastante, assim, até não nos times convencionais que eu tô acostumado a jogar. Então, ela protege bem e depois, se o cara vacilar ali, ela ainda vai bater. Eu gosto muito de jogar com ela abrindo barreira. Eu acho uma peça muito versátil, assim. E eu acho que é onde mais os times que elas mais encaixa é para proteção principalmente do time como um todo, assim.
E, bom, não tem muito mais o que falar da peça, né? Eu acredito que seja isso, né? Só recapitulando, eu acho que é uma peça de contra-ataque, onde tu pode fazer, quebrar ali, pode abrir barreira, dar outwit, ela tem super força, então, que é uma habilidade muito boa no meta. É, pode pegar barreira para dar mais um de dano, etc. E o poder dela é muito forte. Bom, se ficou alguma dúvida do poder dela, ou de como usar, ou se quiser alguma lista de time, alguma coisa, pode entrar em contato comigo aí, pode me dar um salve, eu estou em todos os grupos aí de HeroClix do Brasil afora, que a gente se ajuda, beleza? Agradeço aí o Otacílio pelo espaço. Qualquer dúvida pode me chamar, tá? E não tem muito mais segredo, acho que é só tentem testar aí para ver se é o tipo de jogo que vocês gostam. Para mim é um tipo de jogo que eu gosto muito, então encaixou bem no meu time. E eu não vejo muita gente usando, então ela pega de surpresa muita gente. Beleza? Bom, galera, foi isso aí, tá? Qualquer coisa, só me dá um toque. Tô aí para fortalecer a comunidade, beleza? Valeu, forte abraço.